Venho a essa tribuna, no dia de hoje, para tecer aqui alguns comentários sobre os últimos acontecimentos e baseados, obviamente, no curso que tem tomado a Comissão Especial do Impeachment contra a presidente Dilma. O que nós temos visto lá, com frequência, quase que diariamente, nós concluímos no dia de ontem as oitivas com as testemunhas, mas o que nós temos ouvido, no que pese o debate, que deveria ser um debate extremamente técnico, sobre a edição de alguns decretos, sobre a operacionalização do Plano Safra pelo Banco do Brasil, isso tem se perdido um pouco, esse debate, no meio de um discurso amplo, onde a grande parte, até a maioria dos parlamentares, falam textualmente, abertamente, que a presidente Dilma não está bem sendo julgada por conta dessas questões, mas por conta do conjunto da obra, pela crise, porque a gastança teria trazido problemas sérios para o Brasil. Ela gastou num momento sem que houvesse demais, sem que houvesse condições de suportabilidade por parte da arrecadação e do próprio orçamento federal. O que a gente escuta é isso. Aí denominam o governo da senhora presidente Dilma como um governo irresponsável, como um governo que foi o verdadeiro culpado pela situação do desemprego, pela situação da recessão. Primeiro, isso, no meu entendimento, não é honesto, não só para com a presidente Dilma, para com a população brasileira, mas não é honesto com a própria realidade. Porque se de fato existem elementos nacionais que nos levaram a uma crise econômica, por outro lado, é fato também que o mundo inteiro vive uma crise econômica e que esses fatores internacionais, sem dúvida nenhuma, eles interferem diretamente em nosso país. Vejamos apenas dois casos: o preço das commodities. O Brasil é um país exportador de commodities. O preço do minério do ferro caiu, teve o seu preço em queda, e uma queda abrupta. A tonelada, que valia mais de $200, baixou para menos de 50. O barril do petróleo, a mesma coisa, comercializado a $120, $130 o barril, caiu para menos de $30 o barril. Então, obviamente que temos internamente problemas. Nunca ninguém, muito menos a presidente Dilma, negou esse fato, mas o elemento internacional é fortíssimo. Vide o exemplo agora do plebiscito que aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Inglaterra. Dizer que o povo inglês decidiu, por uma maioria não muito significativa, mas a maioria decidiu sair do bloco europeu apenas por uma questão da política do recebimento de refugiados, é óbvio que não. A questão econômica pesou muito nessa decisão. Em Portugal, nós estamos vendo o que está acontecendo. Portugal vem sendo chamado pela União Europeia para explicar o porquê está concedendo alguns reajustes no âmbito do salário dos servidores. Então, não dá para dizer que o problema é um problema de governo, mas no Brasil, após as eleições de 2014, criou-se um clima de tamanha animosidade política que um grupo decidiu que a presidente, uma vez eleita, tendo sido escolhido pela maioria da população brasileira, não governaria. Essa decisão não foi tomada agora, essa decisão foi tomada lá atrás. E buscaram qual seria o método, qual seria a forma para tirar a presidente Dilma. Tentaram o TSE, não foi possível. Aí veio, a partir de algumas análises que nós estamos desmontando na Comissão Especial de Impeachment, algumas análises inéditas, inovadoras, do Tribunal de Contas da União, alegando essas tais irregularidades que abriu-se o processo de impeachment. E, como todos nós sabemos, com desvio de finalidade, com desvio de poder por parte do senhor presidente da Câmara dos Deputados afastado.
deputado Eduardo Cunha. Mas, enfim, então o que nós estamos a dizer lá, e o que primeiro que não há crime, mas o que nós estamos ouvindo lá é toda essa análise política, análise econômica distorcida, desvinculada da realidade, que tem um único objetivo de passar para a opinião pública que a presidente Dilma é responsável por todos os males do país, inclusive a corrupção, e por isso merece ela ser afastada definitivamente. Veja, senhor presidente, o absurdo do momento em que nós estamos vivendo. Mas interessante, o que eu acho interessante é o debate sobre a tal da irresponsabilidade que teria tido o governo da senhora presidente Dilma, levando-a a gastar muito mais do que a sua capacidade, do que a capacidade do Estado brasileiro. Veja como o discurso não para em pé, senador Telmário. Não para em pé. Nós dissemos isso quando estávamos naquela sessão do Congresso Nacional, que foi a primeira matéria encaminhada pelo presidente interino temporário, Michel Temer, para ser votada no Congresso Nacional, a mudança de meta. O presidente Dilma já havia mandado uma proposta de mudança de meta. Aliás, ela havia proposto inicialmente, ainda no ano passado, que o orçamento desse ano já deveria ser aprovado prevendo um déficit financeiro, mas o Congresso não permitiu. Para quê? Hoje fica claro, para desmoralizar a presidente Dilma, para desgastar a presidente Dilma e para que as suas ações dessem certo, como infelizmente, mas efetivamente vem dando certo. Então, ela já tinha mandado um projeto mudando a meta, passando de uma meta superavitária, de em torno de 20 bilhões de reais, para um déficit de aproximadamente 90 bilhões de reais. 97 bilhões de reais. Essa foi a meta. O senhor, presidente interino temporário Michel Temer, manda um adendo à proposta, dizendo que a meta não seria mais de 97 bilhões. A meta seria de 170 bilhões de reais. O déficit. E nós dizemos na hora da aprovação da matéria, e votamos contra a matéria, mas aqui formou-se uma grande maioria em torno do presidente interino temporário Michel Temer, e é óbvio que essa grande maioria se formou porque eles são os verdadeiros, os reais eleitores desse presidente temporário. Foi graças ao voto de cada deputado, de cada senador, e não do povo brasileiro, que Michel Temer chegou à presidência da República. Mas nós dizíamos, aquilo era um cheque em branco, não havia necessidade de aprovar um déficit naquele tamanho, daquele volume, não havia. E orçamento, é óbvio que o orçamento nunca pode ser ou apresentar o número exato, porque ele se baseia em projeções. Então, nunca um orçamento vai prever uma arrecadação idêntica àquela que se efetivará, óbvio que não. Mas sempre o orçamento tem que se aproximar daquilo que se espera. E é disso que a presidente é criticada. E nós dizíamos, nunca ela fez isso, nunca. Isso que esse presidente interino temporário está fazendo, 170 bilhões. E não havia nenhum demonstrativo que apontasse aquela necessidade. Mas, ora, os demonstrativos estão vindo agora. Os jornais hoje, eu acho que o jornal Folha de São Paulo, apresenta na capa que o pacote de bondades do senhor presidente interino temporário, o pacote de bondades é de 125 bilhões de reais. 125 bilhões de reais. Há alguns dias, após uma reunião com os governadores, ele anunciou uma medida de repactuação das dívidas estaduais e de moratória até o final desse ano de 2016, na ordem de aproximadamente 50 bilhões de reais. E quanto é que estava previsto inicialmente? Porque essa era uma negociação também iniciada pela presidente Dilma. Quanto é que estava sendo previsto? 20 bilhões. Mas eles aportaram 30 bilhões a mais, sem problema nenhum. E para quem? Para as regiões pobres desse país? Para as regiões menos favorecidas? Não, não. Essa medida vai favorecer aqueles que já vêm sendo historicamente favorecidos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Passa muito longe isso de ajudar a nossa região, o meu estado do Amazonas, o seu estado de Roraima.
Nada. Meu estado é o último ou penúltimo em endividamento, como Roraima também, porque no que pese todas as dificuldades e a realidade poderia fazer desses nossos estados os maiores devedores, mas não o fez. Por quê? Porque houve um mínimo nas gestões passadas de responsabilidade, mas por isso nós estamos sendo punidos. Eles que reclamam tanto, e eu escuto, senador Telmário, todos os dias aqui a mesma coisa. A Zona Franca de Manaus é mantida por todo o povo brasileiro. É verdade. Nós nunca dissemos que isso não é verdade, porque na Zona Franca de Manaus, lá nós só temos indústrias por conta dos incentivos fiscais que são garantidos às indústrias, porque senão elas não iriam para a Amazônia, elas ficariam no Centro-Sul. Então, para elas irem para a Amazônia, tem que haver uma política de compensação. E essa é a política tributária, política de isenção tributária, de estímulo tributário. Só que a gente diz, por outro lado, que, de fato, há uma renúncia de recursos por parte do Estado brasileiro em relação à Zona Franca de Manaus. Agora, que benefícios isso gera? São benefícios superiores ou inferiores ao montante e aos volumes da renúncia? Infinitamente superiores, alguns, aliás, imensuráveis. Alguns imensuráveis, como, por exemplo, o fato de que é meu estado do Amazonas aquele que tem maior reserva de preservação ambiental. E não porque os governadores anteriores foram mais competentes do que o governador do Acre, de Roraima, de Rondônia, não. É porque nós temos uma alternativa de desenvolvimento econômico chamada Zona Franca de Manaus. Mas não. Agora, esses 50 bilhões é um dinheiro que vai deixar de ser dirigido também para os estados do Nordeste, para os estados do Norte, porque se não fosse perdoada a dívida, era um recurso que entrava todos os meses no cofre da União. E para onde iriam esses recursos? Para a saúde, para a educação dos nossos estados, senador Telmário, dos nossos estados. Então, está vendo como nós estamos certos? Quando a gente vota contra esse processo que não é processo, esse impeachment que não é impeachment, não é só porque nós defendemos a democracia, não é só porque nós defendemos o direito do eleitor de escolher quem são os seus governantes, é porque nós sabemos que eles estão tomando o poder para novamente aplicar um projeto ruim, um projeto de concentração de renda, um projeto que retira direito dos trabalhadores. Está aqui. Eles não têm mais como criticar, não tem moral nenhuma de falar que a presidente Dilma gastou de forma desordenada. Não tem. Olha o que eles estão fazendo. Então, foi 50 bilhões ali, eu vou já conceder a parte a Vossa Excelência, 50 bilhões a renegociação da dívida dos estados. O Rio de Janeiro acaba de receber, e a desculpa que deram, qual foi a desculpa que deram? As Olimpíadas, a segurança, ora... Tenha santa paciência, que não há ingênuo nenhum. 3 bilhões de reais, a medida provisória foi assinada agora para o estado do Rio de Janeiro, que acabou de receber uma moratória até o final do ano da sua dívida perante a União. Reajuste dos servidores. Foram mais de 68, o impacto é quase 70 bilhões de reais. Bolsa Família, reajustada em 12,5%. O aumento do FIES, do financiamento estudantil para os jovens e as jovens brasileiras. A liberação das emendas, 1,5 bilhão, e aí vai. Agora, eu estou nessa tribuna criticando isso? Não. Mas o que nos difere é isso, que nós entendemos que no momento de crise não se deve cortar. Se deve gastar, investir no povo, investir na infraestrutura para que a economia gire e o povo sofra menos. Quem está criticando a gastança são eles, mas criticam só lá, senador Telmário, na comissão, para dizer que é um meio de tirar a presidente Dilma, porque ela foi irresponsável, ela levou o Brasil à crise, ela fez com que baixasse a nossa credibilidade em âmbito internacional, perdendo o grau de investimentos. Então, esse é um discurso falacioso deles, é um discurso demagogo deles. Agora, senador Telmário, isso aqui vai durar pouco, mas não é porque vai durar pouco que deixa de ser contraditório com a análise que eles fazem. E é muito. Mas por que vai durar pouco? Vai durar até ele chegar ao poder definitivamente. É isso que estão dizendo. Porque a partir daí, meu irmão, corre, porque vai ser difícil. Se nós estamos reclamando, ou estávamos até 48, 50 dias atrás,
Como é que vai ser as reclamações nos próximos anos? Eu não sei. A PEC 241 está aqui. O que é a PEC 241? É uma camisa de força no Estado brasileiro. E para quem está em casa ouvindo a gente não sabe o que significa uma camisa de força no Estado brasileiro. Essa camisa de força é para que não haja aumento de gastos em saúde e educação. E não só isso, para que seja desvinculada as verbas da saúde e da educação. Elas diminuirão. Do ponto de vista real, elas diminuirão, mesmo tendo o ajuste, o reajuste a partir dos níveis e percentuais inflacionários. Por quê? Porque tem muitos itens na saúde que aumentam para muito além da inflação, itens individualizados, agora mesmo os medicamentos aumentaram bem mais. Então, o dinheiro que tinha para comprar medicamento esse ano vai ser o mesmo dinheiro que tinha para comprar o medicamento ano que vem, só que com uma diferença. O medicamento ano que vem estará mais caro do que o medicamento esse ano. Mas é esse o governo que está assumindo o poder. Eu concedo, senador Telmário, a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, Vossa Excelência tem uma memória de economista fantástica. A Vossa Excelência fez aqui uma análise extremamente real e que traz à baile, traz à tona aqui o que de fato realmente está acontecendo. Nós vimos aqui, desde o início, se sabe que a presidente Dilma não roubou, não desviou dinheiro, não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Você viu que agora a análise técnica do Senado constatou aquilo que nós já dizíamos, que é a questão do plano safra, que beneficiou a população, que gerou emprego, aumentou a divisa e garantiu a economia, sobretudo no momento de crise desse país, e que foi reconhecido por todos. O plano safra não tem a digital dela e, de longe, ela não tem nenhuma responsabilidade sobre o plano safra. Os decretos, que no inicialmente eram 6, caíram para 3. E quando eles dizem que há irregularidades, senador Dário, é que eles dizem que na hora da emissão do decreto não tinha apoio na meta fiscal. Ora, os decretos, a meta fiscal ela é anual. Ela é anual. É um planejamento anual. E mais do que isso, quem fez a meta fiscal, quem aprovou, foi essa casa. E a ela cabe modificar. E essa casa modificou. Ela, de qualquer forma, ela anistiou qualquer possível erro por falha técnica. E isso aconteceu em anos anteriores e nunca o Tribunal de Contas rejeitou contas. E essa casa fez isso no apagar das luzes, aí, tranquilo, com uma votação maciça de todo mundo. Então, se você botar um olhar de lupa em qualquer orçamento, de qualquer estado, qualquer município, você vai encontrar várias falhas técnicas. Eu fui auditor de banco, eu criei o controle externo do Tribunal de Contas. Então, essas falhas nós vamos estar encontrando constantemente. Se sabia que essa argumentação era um pano de fundo, né? Depois veio aí a fala de senadores, delações, conversações, ficou bem clara qual era o grande objetivo. E eu vi muitas vezes figuras da oposição usar a tribuna dessa casa e bater nessa tecla que Vossa Excelência acabou de colocar. Que gastou-se mais do que devia, que houve uma irresponsabilidade, que a inflação estava crescendo, que a bolsa estava caindo, que o desemprego estava aumentando, que o país estava saindo do controle administrativo. Aí assume o governo interino. O que nós estamos vendo é isso que Vossa Excelência está colocando. Aumentou a meta fiscal. E olha a coisa, sem análise da CMO, hein? Pela primeira vez na história do Congresso brasileiro. Lembra bem, senador. Pela primeira vez na história do Congresso brasileiro, a meta fiscal foi para a plenária sem a análise da CMO, sem ser votado. Foi de um afogadilho. Foi embora. Saindo de 90 e pouco, 97, para 170 milhões. Aí chegou no que está. Quanto a... Eu estava vendo aqui rapidamente quem foram os estados mais beneficiados com essa anistia temporária de pagamento da dívida. E Rio Grande do Sul, da minha amiga, que eu tenho todo carinho pelo Rio Grande do Sul, mas ele
a dívida dele em percentual, referente à receita anual, era de 216,60. Rio de Janeiro, 201,10. Minas Gerais, 197,70. Alagoas, 169,70. São Paulo, 167. Aí Goiás começa a cair de 100. E o estado de Vossa Excelência, que tanto eles reclamam da Suframa, que é uma expansão da indústria brasileira, para que melhore um estado como o do Amazonas, um estado que, sem nenhuma dúvida, é a bacia da produção e da sustentação do norte, é um estado matriz, junto com o estado do Pará, que o nosso estado nasceu do estado do Amazonas, é o menor, 4,60% da dívida. E o penúltimo, o meu estado, de Roraima, 11,8%. Ou seja, os estados mais distantes, os estados mais sofridos, os estados que mais precisam de incentivo vão pagar a conta desses outros estados que mais gastaram. E compare-se, imagine, a receita de um estado de Roraima é de 2 bi. Representa 11% dessa receita, é a dívida do estado. Imaginem São Paulo, qual é a receita de São Paulo? 190 e tanto por cento. Então, os estados pequenos, na mão do seu Temer, não só são discriminados, porque o meu estado está sendo discriminado, o ministro vai lá e não conversa com a governadora, não conhece os programas sociais, vai no avião do pago pela nação, pago pelo suor do povo brasileiro, e não tem o respeito, mas bem feito para os deputados de lá, que eram 8 e 7 votaram no Temer. Agora eles têm essa responsabilidade. A Dilma foi 2 vezes no ano. Tirou o Parque do Lavrado, que foi um parque, uma área de reserva ambiental colocada com uma maior responsabilidade pelo PSDB e com todo respeito pela parte podre do PMDB, que todo partido tem. Então, tenho respeito pelo PMDB, que tem nomes maravilhosos como o senador Dário, tantos o Raimundo, e tantos outros, se for numerar aqui, eu acabo cometendo um erro, né? Simone, e tantos que são grandes. Então, mas também tem muita coisa ruim, a delação diz aí toda hora. Então, o que acontece? A gente está vendo o discurso, a falácia, o blá, 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 está caindo, a máscara está caindo, o pano de fundo, a fumaça está indo embora. Está se encontrando para essa realidade. Aí, diz assim, Theomário, qual seria a solução para o país? Quem seria eu, hein, para dar a solução? Mas eu não vejo, eu falava isso para o senador Dário, nem o Michel Temer tem condições de tocar esse país, porque para ele governar ele tem que receber o Cunha. Cunha, quem tinha que estar recebendo era o japonês lá, da Polícia Federal. Era esse que devia ser o condutor do Cunha, mas não o presidente. O japonês parece que também está meio... Mas os dois estavam no mesmo lugar, no mesmo lugar, não tem problema. Então, quem não podia estar recebendo o Cunha era o presidente da República. Isso ele macula, ou ele acha que ele está acima do bem e do mal? Não, senhor. Então, nós temos que estar aqui, tudo que foi criticado no governo da presidente, estão fazendo em dobro. A inflação aumentou, a bolsa caiu, o desemprego aumentou, os gastos aumentaram, e foram atendidos os ricos em todos os aspectos. Centralização de riqueza, migrando do social, dos humildes, dos pobres, dos necessitados, dos abaixo de extrema pobreza, para beneficiar. Agora, botaram um general para comandar, com todo respeito aos generais, tem eles de alto e bom nível, mas para comandar com mão de ferro a FUNAI. Imagine, passou da ditadura, nem no tempo da ditadura era um general que trocava a FUNAI. Então, é assim que está acontecendo. E se quem comanda isso? Quem é o homem mais forte hoje do Temer, concluindo? Não sou eu. É o senador Romero Jucá, que responde por 8 processos, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse aspecto aqui. Então, está extremamente desgovernado, mal encaminhado, em péssimas mãos. Não é por aí, não é por aí. Então, eu acho que esse país deveria, todo mundo ter juízo, está inventando essas pautas, essas comissões, essas coisas para tentar ludibriar a população, passar mais uma vez aí um pano de fundo nisso,
Eu acho que deviam acabar com essa brincadeira dessa comissão de impeachment, que isso não é uma vergonha, é rasgar a Carta Brasileira, é de respeitar a democracia. Eu acho que também a presidenta Dilma não tem mais hoje, já concluindo, senhor presidente, não tem mais hoje Congresso, ela não tem mais base para governar. Até porque, se ela voltar, o PMDB vai ser o mais forte de novo. Então é melhor deixar talvez até o PMDB aí, porque ele se desgasta até mais. Porque se voltar, porque hoje o PSDB para o PMDB está como o PMDB era para o PT. Então tem que ter muito cuidado também com isso. E é bem feito para o PT, para ele aprender, ver como é que se governa. Desprezou talvez bons parceiros aqui, bons encaminhamentos, e acabou acontecendo esse custo. Agora, o retorno da Dilma tem que retornar para conversar. Acho que a presidente Dilma tem que vir conversar com o povo brasileiro de forma franca. O Brasil está em crise, o Brasil passou pela crise financeira, moral, ética, tributária. O Brasil precisa mudar. E para mudar o Brasil, nesse momento, nós precisamos devolver ao povo que me deu essa eleição a escolha, fazer uma nova eleição, convocar uma constituinte temática para fazer uma reforma política correta, responsável, que é impossível governar com essa metodologia que tem hoje. Vários partidos, a administração de coalizão, aonde o parlamento é eleito não para legislar, mas para ficar no executivo. Obrigado. Eu agradeço, nobre senador Telmário, e quero que o pronunciamento... Maior parte, pois é, eu quero que maior parte do dia. Uma hora parte. Não, mas eu incorporo completamente o pronunciamento do senador Telmário ao meu pronunciamento. Senador Telmário, Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, abrilhanta qualquer pronunciamento nessa casa. E conforme falava, eu estava foi me dando desejo, senador, de continuar o meu pronunciamento, mas eu fiz aqui um acerto, eu só gostaria de um tempo mínimo para poder concluir. Primeiro, senador Telmário, dizendo que quando Vossa Excelência fala que só aponta para os ricos, vamos dar um exemplo concreto disso. No governo da presidente Dilma, havia uma previsão dos juros começarem a baixar já a partir de agora. E cada ponto percentual são mais de 14 bilhões de reais, cada meio ponto percentual. Os juros iriam baixar agora. O que o novo presidente do Banco Central está fazendo? O presidente que acabou de deixar a direção do maior banco privado desse país, Ilan, o que ele disse? Que se começar a baixar os juros, será em meados do ano de 2017. Quantos bilhões irão para os cofres daqueles que já têm muito, que detêm grande parte do capital financeiro? É lamentável, mas o meu pronunciamento, eu concluo, senhor presidente, que eu acho que esse é o fechamento, não poderia ter fechamento melhor. Se algum senador ou senadora já falou disso aqui, eu repito porque merece ser repetido. No dia de ontem, dia 29 do mês de junho, foi publicado nos jornais de grande circulação nacional mais um artigo do Dr. Hélio Gaspari. Um artigo cujo o título é Não há golpe, não há golpe. E eu vou ler apenas algumas frases que eu considero extremamente elucidativas. Ele inicia invocando a própria líder do governo no Congresso Nacional, senadora Rose de Freitas, e coloca, entre aspas, o que foi a fala da senadora Rose de Freitas na última semana. Disse a senadora, na minha tese, não teve esse negócio de pedalada, nada disso. O que teve foi um país paralisado, sem direção e sem direção e sem base nenhuma para administrar. É isso, a senadora tem razão, a senadora tem plena razão. E mais, na segunda-feira, última segunda-feira agora, quando foi divulgada a perícia feita por técnicos do Senado Federal, e não adianta eles irem para a imprensa tentar dizer outra coisa daquilo que eles escreveram, após a divulgação da perícia ficou claro, nas pedaladas não há participação da presidente Dilma. Se não há participação da presidente Dilma, não há crime, não há dolo, absolutamente nada, não há. E ele segue dizendo isso, que essa tese da senadora Rose de Freitas foi reforçada com o resultado da perícia feita pelo Senado. E diz o seguinte: paralisia, falta de rumo, incapacidade administrativa podem ser motivos e até desejar a deposição de um governo, e milhões de pessoas foram para a rua pedindo isso.
pedindo isso, mas são insuficientes para instruir um processo de impedimento, como diria o próprio presidente Temer no passado. Está no livrinho, não há razões, e segue ele, de se uma coisa tem o nome de julgamento, ela precisa guardar alguma semelhança com o julgamento, mesmo que a decisão venha a ser política. E aqui descreve mostrando que não há nenhum precedente. Vai à época do regime militar para trazer o exemplo, dizendo o seguinte, que aqui até parece na época do regime militar. Dilma Rousseff é ré num processo que respeita regras legais. Mas se a convicção prévia dos senadores já está definida na tese, entre aspas, da líder do governo, o que rola em Brasília, e são esses os exatos termos, o que rola em Brasília não é um julgamento, é uma versão legal e ritualizada do basta do então general Orlando Geisel. Senadora Vanessa. Pois não, e eu estou concluindo. Pode, porque eu estou concluindo. E eu estou concluindo, mas Vossa Excelência sabe que não sou eu que estou exatamente. Mas eu também não posso ser Vossa tão Excelência Conclua, senadora Vanessa. É demais da conta. Mas eu estou concluindo e concluo, senhor presidente, lendo apenas a última estrofe, que ele diz o seguinte: doutor Hélio, jornalista, professor Hélio Gaspari, pelas características que adquiriu, o julgamento de Dilma Rousseff vai noutra direção. Não é um golpe à luz da lei, mas nele há um golpe no sentido vocabular. O verbete do golpe no dicionário Boas tem dezenas de definições, inclusive essa: ato pelo qual pessoa, utilizando-se de práticas ardilosas, obtém proveitos indevidos, estratagema ardil, trama. Fecha aspas. Então, parabéns ao jornalista Hélio Gaspari. É exatamente, mas infelizmente, o que acontece hoje aqui no Senado Federal. Obrigada e desculpe. E agradeço, senador Telmário, ao belo pronunciamento que agreguei ao meu. Obrigada.